flagrou um acidente de moto na Avenida Tancredo Neves, aqui em João Pessoa. Olha aí, um dos motociclistas tinha 19 anos que foi envolvido nesse acidente. Ele, infelizmente, morreu com o impacto. Você está vendo aí as imagens que foram gravadas por um motorista que vinha atrás dessas motos e tem uma câmera de monitoramento para mostrar, né, o trânsito aqui da nossa capital. Lucas Macieira, ao vivo, ele vai trazer todos os detalhes para a gente sobre esse acidente, informações também da morte desse rapaz que, infelizmente, aos 19 anos, perdeu a vida de forma tão trágica. Lucas, bom dia para você, meu irmão. Olá, Danilo. É o Guilherme Hermínio Farias, né, 19 anos de idade. Ele que é natural de São Paulo, né, a família toda dele é do estado de São Paulo, mas ele faz parte de uma família de missionários. Inclusive, o pai do Guilherme é pastor. Eles monitoram, né, estavam à frente de uma igreja aqui na capital paraibana. Ele morava no bairro dos Estados com o pai e também com a mãe e um irmão. E ele tinha um hábito sempre, né, durante a noite, e visitar a namorada dele, que mora no bairro do Bessa. Isso já era recorrente, né? Ele já tá com essa menina já há alguns meses. E aí o que acontece, né? Ontem, por volta das 10h30 da noite, ele estava saindo da casa, né, da namorada no bairro do Bessa, indo em direção ao bairro dos Estados. Por isso foi ali por baixo, pegou a Avenida Tancredo Neves. E aí ele sempre tem esse costume, né, justamente por causa da violência, de todos esses problemas, né, de trânsito que a gente sabe, de ficar sempre monitorando o caminho do Guilherme. Ele compartilha a localização com a namorada, ela fica monitorando. O pai também sabe, olha pai, sai aqui agora da casa da namorada, daqui a pouco eu chego. Então fica todo mundo sempre atento e com muito cuidado, né? Só que justamente neste dia, né, no dia de ontem aí, teve esse problema, né? Porque ele já estava percebendo que o Guilherme já tinha avisado que tinha saído da casa da namorada, mas que já fazia um tempo que ele não tinha chegado ainda. O pai começou a achar estranho. A mãe do Guilherme chegou a ligar para ele, mas sem sucesso, aqui, né, no IML. E aí aconteceu toda essa cena que a gente vê, né, nas imagens flagradas por esse circuito de segurança do carro que vinha logo atrás dessa motocicleta, né? O Guilherme é justamente o motociclista da frente, né, que aparece na frente da imagem, né, que está mais à frente aí em relação ao que vinha atrás. Isso é essa informação, né, confirmada pelo pai do Guilherme, que a gente conversou aqui no Instituto de Medicina Legal. E aí a gente consegue observar justamente o momento em que esse motociclista que vem atrás já vem numa velocidade um pouco mais elevada, né? E a gente observa também em relação à sinalização. O Guilherme está na faixa da direita, né? A gente lembra que essas duas faixas são de mão única ali no sentido retão de Manaíra, centro de João Pessoa, né? Então o Guilherme está na faixa da direita e o motociclista que vem atrás, ele sinaliza com a seta para a esquerda. E a gente observa também que o Guilherme, que está mais à frente, começa a direcionar, né, encaminhar a motocicleta dele mais para o canto direito para dar esse espaço, mas o motociclista que vem atrás, no movimento ali, vai para a direita e tem justamente essa colisão, né? A gente conversou, como eu disse mais cedo, aqui no Instituto de Medicina Legal, com o pai do Guilherme, relatando justamente esse momento, né, entre a falta do filho por diante da espera e a dificuldade de entrar em contato com ele. Vamos acompanhar o que foi que ele disse. O Guilherme, ele era um filho maravilhoso, né? Uma pessoa muito amada por todos, trabalhador, responsável, uma joia que nos foi tirada. A dor é muito profunda. Ele estava voltando da casa da namorada, por volta de umas 22h30. E aí, diante desse cenário, o senhor estava onde quando o senhor recebeu essa notícia? Eu estava em casa, Lucas, e ele e a namorada, a Yasmin, eles tinham o costume de ela ir monitorando pela localização em tempo real pelo celular dela. E como eu percebi que ele estava demorando alguns minutos a mais, eu pedi para minha esposa tentar ligar para ele. Ela não conseguiu, ligou para namorada e ela falou que ele já estava no mesmo lugar parado há mais de 15 minutos. Foi quando eu peguei o carro e fui até a localização, e quando eu cheguei lá o cenário já estava coberto com aquele alumínio e o outro rapaz havia sido socorrido. O Guilherme, ele é um servo, né? Muito ativo, muito presente. É um filho que não tem nem como em palavras dizer o que ele representava para nós.
E o Guilherme, né, apesar de jovem, também sempre trabalhou, né? Ele trabalhava com captação de vídeo, edição de vídeos, né, para concessionárias dentro do ramo aí da publicidade, e tinha adquirido essa moto fazia pouco tempo, viu? De acordo com o pai ali, ele tinha há cerca de 3 anos, mais ou menos. Essa motocicleta dele, né, aquela de baixa cilindrada, né, que agora teve uma mudança na legislação, que a partir de agora, do dia 1º de janeiro, que começou a valer a obrigatoriedade ali para a Carteira Nacional de Habilitação. Quando ele adquiriu essa moto, não tinha ainda essa necessidade, e sempre foi muito prudente, viu, de acordo com os familiares, nunca esteve envolvido em nenhum acidente de trânsito, justamente por causa dessa prudência, dessa cautela, que os familiares, inclusive, sempre o alertavam em relação a isso, né? Agora, perder alguém num acidente de trânsito é sempre muito trágico, né, Danilo? Sobretudo para uma família que perde uma pessoa tão jovem, apenas 19 anos de idade. O pai do Guilherme, né, diante desse momento de dor tremenda, a mãe do jovem, não chegou nem a vir aqui no Instituto de Medicina Legal também, o tanto de abalo, né, que ela tem vivido nesses dias. E o pai também emocionado, também falou um pouco mais sobre o filho, sobre como é que está o coração da família nesse momento. Eu sempre o amei e sempre vou amar. Ele sempre vai estar comigo no meu coração. E um dia, na glória, nos encontraremos. Essa é a esperança. Essa é a esperança. O corpo do jovem segue aqui no Instituto de Medicina Legal, apenas aguardando alguns trâmites burocráticos ali, né, para o recolhimento das digitais, né, do Guilherme, para que o corpo possa ser liberado, para que a família possa fazer essas últimas despedidas, né. O Guilherme vai ser velado às 2 horas da tarde, essa é a expectativa, né. Vai depender, claro, de como vai funcionar aqui essa liberação burocrática, mas está marcado para começar a partir das 2 horas da tarde o velório em uma casa funerária na Avenida Cruz das Armas, e às 4 horas da tarde, essa é a expectativa da família, é que ele seja sepultado no cemitério do Cristo, Danilo. Uma dor tremenda aqui, viu, no Instituto de Medicina Legal. Foi muito difícil para mim e para o Marcelo também acompanhar, né, a emoção desse pai que, enfim, está sofrendo uma dor tremenda, meu amigo. Imagino, viu, Lucas? Obrigado pelas informações, pelo respeito com que você também fez a cobertura desse caso, conversando com a família, falando ali com o pai desse rapaz que infelizmente morreu nesse trágico acidente que aconteceu na Avenida Tancredo Neves. O outro motociclista foi socorrido, levado para o hospital, mas infelizmente esse jovem de 19 anos perdeu a vida. E Lucas falava da dor, né, que se sente quando a morte acontece assim de forma trágica, num acidente. Porque querendo ou não, toda perda ela é muito dolorosa. Mas quando alguém está doente, alguém vem enfrentando problemas de saúde, a família, mesmo mantendo aquela esperança e o desejo da recuperação, meio que vai se acostumando com a ideia, vai se adaptando a essa ideia e vai passando a aceitar que essa perda pode acontecer. Mas quando é assim de repente, você que está me acompanhando deve imaginar o tamanho da dor dessa família. Um jovem de apenas 19 anos, com um futuro inteiro pela frente. Um jovem que a família disse era muito bom, muito dedicado, que era cheio de amigos, que era muito alegre, que era a felicidade dessa família. Deixa uma namorada, deixa os pais, deixa toda uma família, todos os amigos e agora fica para a eternidade. Muito duro e muito doloroso ouvir o depoimento desse pai, mas a gente também acompanha a grandeza de espírito que ele tem, na esperança de um dia encontrar um filho na eternidade e que vocês tenham força para continuar superando essa tragédia que vocês viveram.